Senhoras e senhores, estamos iniciando mais um episódio do MDD. Estamos aqui no Estúdio Sigma em Anápolis para a gravação de mais um episódio e levar para vocês informações sobre comércio internacional. Será que esse produto que você tem na sua casa, o carro que você anda, essa peça é fabricada aonde? É no Brasil, é na China, é nos Estados Unidos? Como isso afeta toda essa cadeia internacional e mundial? E você vai aprender hoje e tirar todas as suas dúvidas sobre o comércio internacional com o nosso mestre e professor Márcio Dourado. Seja bem-vindo, Márcio Dourado. Olá, Gederson, satisfação estar aqui novamente no Mapa do Dinheiro, falando sobre algo tão interessante e que permeia tanto as nossas vidas e a gente às vezes não sabe, né? Então, às vezes a pessoa está assim, porque eu odeio o país tal e está vestindo a roupa produzida naquele país, ou está trabalhando numa empresa que, ao fim e ao cabo, está servindo a alguma coisa da cadeia produtiva daquele país. Então, a gente entender um pouquinho o contexto do comércio internacional, as cadeias globais de valor, então as cadeias globais de produção, o que é uma empresa transnacional, é interessante para a gente se posicionar melhor no mercado como para quem é empresário, por exemplo, consegue ir atrás de fornecedor, ir atrás de boas vendas lá fora, e para se posicionar bem também como consumidor, através da forma como você vai conseguir enxergar as origens de determinados itens e você vai conseguir explorar as chamadas vantagens competitivas de cada país. Vantagens competitivas. Esse nome era interessante, hein, Márcio Dourado? Para a gente começar, qual que é a definição de mercado internacional, Márcio Dourado? Tá. O comércio internacional é a troca de mercadorias, serviços, mercadorias e serviços especialmente entre diferentes países. Então, ao longo de toda a evolução histórica, ao longo de toda a evolução humana, os países descobriram que nem tudo dá para se produzir. Quando um país ele produz tudo o que ele precisa, a gente chama isso de estado de autarquia. Isso está lá nos livros de economia. E aí, quando a gente trata disso, nenhum país é bom em produzir tudo. Então, por exemplo, está lá o Brasil. O Brasil é um país lindão, bacana. O primeiro documento escrito no Brasil, né, é a Carta de Pero Vaz de Caminha, e lá fala assim, em se plantando tudo dá. Não é isso? Isso. Você já viu alguma plantação de mirtilo aqui no Brasil? Não. Não. Sabia que trigo não é tão bom de se produzir no Brasil, por isso que a gente importa muito? Então, o Brasil, como infelizmente em se plantando nem tudo dá, então a gente tem que importar algumas coisas, disso do que se planta, fora do que se produz. Então, a gente tem que recorrer ao comércio internacional. Então, o comércio internacional possibilita com que a gente tenha na nossa mesa produtos que a gente não seria bom para produzir aqui. Ou produziria ou não produziria, ou produziria com uma qualidade inferior e a um preço mais alto. O comércio internacional, então, ele é algo fantástico dentro da economia, pois ele permite que as pessoas, as empresas e os governos, eles paguem menos por um produto cuja sua competência e capacidade de produção não é suficiente para fazer esse produto chegar em quantidade suficiente e a um preço competitivo dentro desse país. Não só o produto, mão de obra, né, no comércio internacional. Então, hoje o comércio internacional ele possibilita a todos os países consumirem tudo que é produzido em qualquer lugar do mundo, né? De alguma maneira, sim. O comércio internacional tem muitas teorias, né, que estudam o comércio internacional. A teoria moderna mais antiga, olha só que ela é moderna, mas ela é a mais antiga. Parte de um livro escrito por um tal de Adam Smith. Já estou falando nele? Já. Adam Smith, ele escreveu livros fantásticos. Eu gosto muito, apesar de não concordar com muitas das ideias deles, mas economia, o bom é isso, a gente vai estudando as escolas são livros necessários. E o Adam Smith, ele escreve A Teoria dos Sentimentos Morais, um livro bacana, quem tiver curiosidade, leia. E ele escreve um livro que é considerado o livro base da economia moderna. Em 1779, ele escreve A Riqueza das Nações.
E é o quê? As nações, elas têm riqueza e elas têm que trocar produtos para serem mais ricas. Mas por que que as economias, as nações têm que trocar produtos para serem mais ricas? As bases do comércio internacional repousam assim. Suponhamos que eu tenho 2 países. Eu vou pegar isso aqui, que é o que eu consigo fazer de exemplo. Eu tenho um país que produz copo. E esse país, ele é muito bom para produzir copo. Lá tem minas de sílica, que é o que produz esses copos e tudo. Lá tem uma mão de obra especializada, lá tem energia barata para os fornos. Então, esse país consegue produzir cada copo desse ao preço de 50 centavos. Ok. Aí eu tenho um outro país que ele é muito bom para produzir capinhas de telefone. Estou citando aqui exemplo que é o que eu tenho à mão. Esse país que produz capinhas de telefone, lá tem uma disponibilidade de rejeitos de plástico, que aí seria melhor para o meio ambiente, tem uma questão energética interessante, tem uma mão de obra qualificada, equipamentos, e ele consegue produzir essa capinha ao preço de R$1, digamos assim. Só que esse país, quando ele vai tentar produzir copo, ele não é tão bom, não tem tanta fonte de matéria-prima, o copo lá sai por R$1,50. E esse país que produz copo, quando vai produzir capinha, a capinha sai por R$4. Então, peraí, não melhora para todo mundo se esse país que produz a capinha produzir só capinha e o país que produz copo produzir só copo. Eu estou citando aqui um exemplo extremamente simplório. E os dois trocam, ou seja, ele vai comprar copo do país produtor de copo e o outro vai comprar capa do país produtor de capa. Isso vai melhorar a vida dos dois países. Por quê? Porque cada um vai se especializar naquilo que ele melhor produz. E aí a população daquele país, ela consegue viver melhor, por quê? Porque ela vai ter copo mais barato ali dentro e a outra vai ter capinha mais barata. Ou seja, melhora no que se chama de jogo de ganha-ganha. Então, isso é a base da filosofia, da teoria das vantagens comparativas do senhor Adam Smith, escrito nesse livro A Riqueza das Nações, em que países deveriam abrir o seu comércio e manter relações de troca ao ponto que essas relações de troca fariam com que cada um aproveitasse a vantagem comparativa do outro. Isso seria bom para todo mundo. Bonito, né? Bonito. E na prática? E na prática, isso acontece? Eu ia falar agora. É bonito tudo que você está falando, mas na prática, como isso acontece hoje, Márcio Torano? Pois é, na prática é o seguinte, infelizmente, esse tipo de coisa às vezes é um pouquinho complicado. Beleza, você tem um país muito bom em produzir copo, você tem um país muito bom em produzir capinha. E o país que não é bom em produzir nada, ele vai ser pobre a vida toda? Então, como é que vai acontecer? Então, esse país, o que ele vai fazer para sobreviver nessa história? Ele nunca vai ter chance de estar inserido no ramo do comércio internacional? Então, tem países aí que não tem recursos naturais, que não tem nada disso. E aí, então, você tem o país que produz copo e ele compra a capinha. E se ele quiser incentivar a produção de capinha lá dentro e subsidiar, criar o programa Minha Capinha Minha Vida, por exemplo, e as empresas que forem produzir capinha não iam pagar imposto e receber um incentivo do governo para tentar incentivar a indústria de capinha ali. Então, na prática, existem diversas distorções que acabam por deturpar a ideia de comércio internacional, a ideia liberal de comércio internacional. Essa deturpação ela se dá por uma série de fatores. Dentre eles, principalmente, esse fator de que nem todo país ele é competitivo, ele é nessas vantagens, e o outro fator que é a questão do protecionismo, ou seja, os países, as nações, elas tendem a proteger a sua indústria nacional, tendem a proteger a sua produção nacional e, para isso, geralmente eles impõem tarifas ou outras formas de proteção a esses produtos. É como aconteceu recentemente com os Estados Unidos, né, Márcio Dourado, se impondo tarifas com o discurso de fomentar o comércio e a indústria local, e é o que está acontecendo na prática, né, Márcio? Acontece na prática, só que quando um país ele impõe tarifas, é interessante que essa tarifa ela não é paga pelo país que foi tarifado.
Ok, o país que foi tarifado, ele perde. Primeira coisa que a gente tem que trazer em mente é o seguinte: os países, eles precisam comercializar as coisas. Daqui a pouquinho nós vamos ainda gravar essa comercialização. Os países precisam comercializar as coisas, eles precisam dos produtos dos outros países. Só que, aí suponhamos que, no nosso exemplo simplório, o país produtor de copo, ele vai lá e faz o seguinte: para produzir uma capinha, que no outro país é produzida a R$1, para ele seriam R$4. Então, o que ele faz? Ele coloca uma tarifa e fala o seguinte: olha, qualquer capinha importada que vier, ela vai ser cobrado 300% de imposto. Para chegar aqui é o preço de R$4. Ele acaba de tornar a capinha produzida lá dentro competitiva. Por quê? Ela está mais barata, está o mesmo preço da capinha que vem de fora. Só que, ao mesmo tempo, ele acaba de condenar a população interna daquele país a ou paga R$4 no preço de custo da capinha, ou fica sem algo que eles teriam por R$1 antes. Esses R$3, essas 3 unidades monetárias que a pessoa passou a pagar a mais, é o dinheiro que não vai para comprar qualquer outra coisa dentro do país. Portanto, uma tarifa, dizem que tarifa, tem um economista, um tal de Paul Krugman, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 2007, se me lembro bem. Ele fala que a tarifa é como se fosse uma arma com o cano voltado para quem atira. Por quê? Porque basicamente impôs à população o pagamento de R$3 a mais por algo que ela iria pagar 1/4 do preço. Então, a população... É uma inflação instantânea. E a população em si vai ficar mais pobre. Por quê? Porque ela tem que dispendiar um dinheiro ainda maior para comprar algo, sendo que ela poderia simplesmente comprar de outro país. Então, o grande problema das tarifas repousa aí. É um tiro em quem está com a arma na mão. Quem paga a tarifa é o consumo. É o consumidor. Então, o país que implanta a tarifa, ele aumenta o valor do produto para o próprio consumidor do próprio país. Isso. E aí, quando a gente vê... Só que o comércio ele foi evoluindo, né? Então, o comércio ele tem uma grande evolução ali a partir das grandes navegações. Então, eram baseadas no comércio, nações extremamente comerciais, como Portugal, Espanha, Holanda. A Inglaterra, pós-revolução industrial, passa a impor o comércio de bens industrializados no mundo inteiro. E com o tempo, especialmente no pós-guerra, começou-se a criar uma coisa bastante interessante, inclusive com o próprio patrocínio, digamos assim, dos Estados Unidos como a matriz econômica mundial, que foi a criação das empresas que usam a cadeia global de valor. Bora falar sobre isso? Vamos lá. Então, a partir disso, em especial na Segunda Guerra, sempre teve, mas em especial na Segunda Guerra, os países começaram a ficar especialistas em produção de coisas e as empresas cresceram muito. As empresas que eram conhecidas como multinacionais, uma empresa multinacional é uma empresa que possui sede em diversos países. Passou-se a ter um novo conceito, que é um conceito de empresa transnacional. Você imagina o que seria uma empresa transnacional? Uma empresa nacional. A empresa transnacional é o tipo de empresa que a sua cadeia produtiva ela excede o limite das fronteiras das nações onde ela está instalada. Ainda não expliquei nada, mas eu te explico agora. Então, por exemplo, um símbolo de uma empresa transnacional, vou trazer aqui de novo. O meu não é da maçãzinha e tal, mas esse aparelho aqui. Esse aparelho aqui ele é produzido por uma empresa chinesa, certo? Com um design italiano. Eu estudei essa cadeia produtiva. Então, ele é produzido por uma empresa chinesa, com um design italiano, com chips produzidos em Taiwan, com bateria produzida a partir do lítio da Bolívia. Então, a bateria é produzida a partir do lítio da Bolívia, telas de cristal líquido produzidas na Coreia e ele é montado em Manaus. Fala, nossa, mas peraí, que tanto de coisa? Pois é, a empresa transnacional, ela divide as suas etapas produtivas em diferentes países. Para quê? Peraí, por que eu vou pegar a vantagem competitiva só dos Estados Unidos? Se eu posso ter o que tem de melhor nos Estados Unidos,
o que tem de melhor... o software é americano. O que tem de melhor na China, o que tem de melhor no Brasil, o que tem de melhor na Coreia do Sul e por aí vai. Então, as transnacionais, elas acabam ditando o ritmo desse comércio internacional. E hoje, tudo o que você pensa, ele tem uma tendência a ter uma produção transnacional, que é essa produção que ultrapassa os limites fronteiriços dos países e pega o que cada nação, o que cada país tem de melhor, formando o que eu chamo de pequenos Frankensteins. Então, Frankensteins ali em caráter de nacionalidade dos produtos que compõem. Então, você pega um paletó desse aqui, o tecido foi produzido num país, a linha em outro, o botão em outro, a costura em outro e foi transportado por uma empresa de outro país. Então, as empresas transnacionais, elas causaram uma revolução no mundo. Por quê? Porque a partir disso elas permitem que as pessoas elas tenham produtos cada vez mais baratos e de melhor qualidade. Afinal de contas, por exemplo, no celular, o país tal produz com melhor qualidade e menor custos. O outro país produz a outra peça com menor qualidade e melhor custo. Então, a junção disso tudo proporciona uma revolução de consumo no mundo. Então, as cadeias globais de valor consistem nisso. E aí, quando se tem um cavalo de pau tarifário, como o que aconteceu recentemente nos Estados Unidos, bagunça inteirinha as cadeias globais de valor. Então, você tem uma empresa lá dentro dos Estados Unidos que pegava a peça tal de um país X, aquela peça agora está com tarifa de 20%. O insumo tal do Brasil está com tarifa de 50%. O insumo tal da África do Sul está com tarifa de 20%. Ou seja, de novo, a bagunça inteirinha a cadeia produtiva daquele item e onera quem? Onera especificamente o consumidor. A empresa se vê perdida. Por quê? Peraí, esse produto aqui que eu comprava, esse insumo aqui que eu comprava do Brasil, com tarifa de 50% ele custava 10. Agora com tarifa de 50% ele custa 15. Peraí, a Índia... ela tem esse produto que ela chega para mim a 12. Então agora compensa comprar mais da Índia. E peraí, eu tenho um contrato de fornecimento com o produtor brasileiro por 5 anos, como é que eu vou fazer? Então, olha o quanto que isso torna a coisa tão bagunçada, a coisa tão inesperada, o que a recente presidência americana fez. Portanto, os Estados Unidos, eles vão contra o liberalismo pós-guerra que a própria indústria americana pregou no mundo, fazendo o quê? Impondo tarifas nessa cadeia global de valor. Então, a gente não importa somente o produto, a gente importa uma série de coisas que vêm junto com o produto. Então, esse produto, ele passa, quanto mais elaborado o produto, por mais mesas ele passou. Sejam mesas de designer, sejam mesas de produção, sejam mesas de transporte e logística. Essas empresas transnacionais, elas otimizam toda a cadeia produtiva de produto e ela acaba chegando ao melhor custo-benefício daquele produto para alimentar o mundo com aquele produto, que é o que muitas empresas hoje produzem na China por essa questão do custo da mão de obra, né? Então, eu vi uma matéria... Mas, só desafiando você um pouquinho, hoje a mão de obra industrial no Brasil ela é mais barata do que a da China. A questão não é só a mão de obra, né? Ela é um ponto, né? Isso. A questão tributária é outra. E a produtividade. Exatamente. E então, a matéria que você viu, desculpa? É sobre a Chili Beans, que o Caio falou que ele já tentou fabricar os óculos aqui no Brasil, mas não tinha como ter um preço competitivo fabricando aqui. Aí ele hoje 100% da produção dele é na China por essa questão. Mas por isso que essa questão política, o mercado ele acaba sendo muito fragilizado, né, por uma decisão política, porque ele busca a forma, né, de otimizar o custo de um produto, mas por uma decisão política o jogo muda num instante e aí acaba tendo que se adaptar. Mas no final, quem perde é o consumidor, né, Márcio Dourado? Porque quem paga a conta é o consumidor. É o consumidor, mas é importante falar também que para um país ele ter protagonismo no cenário internacional e exportar, isso é bom. É tanto que a maioria dos países do mundo, eles incentivam as exportações. Quando um país ele exporta,
o emprego ele é gerado dentro daquele país com o consumo de fora. Ou seja, o outro país ou o consumidor do outro país está injetando dinheiro na economia desse país. Citando números para você, no ano de 2024, o Brasil exportou 345 bilhões de dólares em mercadorias. O produto que o Brasil mais exportou foi soja. Cerca de 16% dessas exportações brasileiras foi soja. Em segundo lugar, o Brasil exportou petróleo bruto. E, em terceiro lugar, o Brasil exportou minério de ferro. E o Brasil importou, nesse mesmo ano, algo em torno de 260 bilhões de dólares. Então, no ano de 2024. O que traz aí um superávit de aproximadamente 85 bilhões. Então, são 85 bilhões de dólares que entram no Brasil a partir de esforços da população de outro país. E o Brasil, então, com essa exportação de 345 bilhões de dólares, você acha que o Brasil... Agora, vamos inverter um pouquinho, agora eu vou perguntar coisas para você. Você acha que o Brasil é um dos grandes exportadores mundiais? Não. Por que não? Um dos grandes exportadores? Isso. Sim, mas não os maiores, né? Tá. O Brasil, ele é o 9º ou 10º maior PIB do mundo. Então, ali depende da conta, da cotação do dólar do dia. Então, o Brasil é uma das 10 maiores economias do mundo, isso é fato, ok? Então, tem os 10 maiores PIBs. O Brasil, ele possui a 7ª maior população do mundo. O Brasil, ele possui o 5º maior território do mundo, 8 milhões, quase 512 mil quilômetros quadrados. Por lógica, então, se o Brasil é top 10 na população, se o Brasil é top 10 no PIB, que é a riqueza, e se o Brasil é top 10 no território, qual seria a lógica do Brasil no quadro de exportadores mundiais? Top 10 também. Pois é, o Brasil nesse ano de 2024, com esses números que eu trouxe, ele foi o 23º maior exportador mundial. Então, assim, o Brasil exporta muito, só que o grande problema, nós somos o 23º. Para quem não sabe, o mapa do dinheiro ele é gravado em Goiás. Tá? O 8º maior exportador mundial são os Países Baixos. Ok? Dentro de Goiás, que é somente o 7º maior estado do Brasil, cabem 9 vezes os Países Baixos. Nossa. Então, trazendo aqui um número comparativo. Eu gosto muito de comparar esses números, levo isso para os meus alunos e tudo. E então, os Países Baixos exportam muito mais do que o Brasil. Os Países Baixos, que em Goiás, que é uma fraçãozinha do Brasil, cabem 9 vezes os Países Baixos. E o porquê disso, Marcelo? E eu te explico de um jeito muito simples. Aí tá, por que eu fiz questão de listar os produtos que o Brasil mais exporta? Você lembra quais são? Soja, petróleo bruto e minério. Ok. Sabe qual é o produto que o Brasil mais importa? Qual? Petróleo. Só que aí entra uma coisa. Petróleo... Ele exporta petróleo bruto e importa petróleo refinado. Olha só que estranho. Portanto, qual é o grande problema da pauta de exportação e do comércio internacional brasileiro? Nós temos muita dificuldade em agregar valor à nossa produção. Então, o Brasil, os 3 maiores produtos que o Brasil exporta, ele tem uma característica. Se eu for no top 10 dos produtos que o Brasil exporta, 8 são produtos primários commodities. O que é uma commodity? Ninguém chega e fala assim, eu quero uma soja da boa, da fazenda tal, lá do interior do Mato Grosso. Lá de Sinop. Não, a pessoa fala o quê? Eu quero soja. A commodity, então, ela é o quê? Ela é um produto uniformizado mundialmente que tem seu preço cotado em cotação internacional. Simples assim. E agora, por exemplo, no momento que a gente está gravando aqui, está chegando um produto, estão falando que o iPhone tomou um Mounjaro, né? Que está chegando o iPhone fininho. Está chegando o iPhone fininho, que eu acredito que é o iPhone 17. Eu não sei direito como é que ele vai ser, mas eu tenho certeza de uma coisa. Ele vai ser mais caro do que o 16 e vai ser mais caro do que o 15.
Agora, quem vai plantar soja esse ano, aqui na região que a gente mora, que produz muita soja, ele não sabe se a soja no ano que vem, quando ele for colher, vai estar mais cara do que a soja nesse ano. Por quê? Porque o preço da soja não é controlado por ele, porque ele não consegue agregar valor nessa soja, porque o preço ele é controlado pelo mercado. A Apple, ao projetar o iPhone, estou citando um exemplo, ela fez o quê? Ela agregou valor, ela colocou o bichinho mais fino, colocou uma tela mais resistente. Até eu, que não sou muito da maçãzinha, estou pensando em comprar pelas novidades que eu vi. Isso vai ser tema de outro episódio, tá? Então, quer dizer o que? Ela consegue agregar valor no produto. Portanto, o produto ele tem maior valor agregado. E aí, agora vamos pensar por volume? Imagina só um container. Na rodovia, na rua, vocês já devem ter visto um container daqueles de carga, carregados de celular. O celular, a caixinha dele é um pouquinho maior do que o próprio aparelho. Quanto é que vale? Um container fechado. Agora imagina o mesmo volume carregado de soja, de milho. Vale muito menos. Ou seja, hoje eu falo para você que o comércio internacional é interessantíssimo, mas o Brasil ele não consegue agregar valor aos seus produtos de exportação. E aí a gente vai, por que a gente exporta soja? Não daria para exportar, por exemplo, o óleo, o farelo, a ração, já tudo prontinho? Não, manda para agregar valor do lado de lá. Recentemente eu fiz uma viagem com os meus alunos, viagem técnica. Fomos ao Porto de Santos, maravilhoso, muito bom, sabe? Então, fizemos uma visita de barco ao porto, navegando ali pelo canal. E do próximo ao Porto de Santos também tem o Porto de São Sebastião, porque Santos proibiu essa exportação no Porto de Santos. O Brasil exporta boi em pé, ou seja, manda o boi vivo para o exterior. Então, quer dizer, é um tipo de coisa que eu critico. Será que a gente não conseguiria nem processar essa carne e mandar para lá, isso processado? O Brasil, por exemplo, a ferrovia... Mas eu acho que é pela questão da qualidade, né? Também, existe algo assim. Mas, por exemplo, o Brasil, ele é o primeiro ou o segundo, de vez em quando ele alterna com a Austrália, a produtor mundial de minério de ferro, exportador mundial de minério de ferro, produtor não, exportador mundial de minério de ferro. A ferrovia Norte-Sul, ela é construída com... ferro. Aço, que é 99 ponto alguma coisa por cento é ferro. Então, a ferrovia é construída com ferro. Só que o aço que construiu a ferrovia Norte-Sul, os trilhos são chineses. Espera aí, a gente vende o minério para lá, e aí eles temperam o minério, agregam valor e vende para a gente o trilho da ferrovia. Portanto, eu afirmo para vocês que o comércio internacional é extremamente vantajoso, mas o nosso país ele ainda não sabe cuidar do comércio internacional e tirar as vantagens que ele poderia tirar desse comércio internacional. Pessoal, curte esse episódio aí, compartilha com alguém que vocês acham que deveria entender sobre esse tema, comenta aí, porque a gente quer entender também qual que é a sua visão sobre esse tema que a gente está falando aqui, que é o comércio internacional. Quais os outros pontos que vocês acham importantes também sobre esse tema. A gente falou, Márcio Dourado, sobre esses pontos relacionados a por que o Brasil não aproveita melhor esses produtos aqui, exportações, mas para a gente entender a sua visão, que você tem esse conhecimento relacionado a isso, por que isso acontece no Brasil? É uma questão política, é uma questão de mercado, de cultura? Entram diversas coisas. Primeira coisa é a questão da competitividade, da política da competitividade. Enquanto a produtividade brasileira ela for baixa, os bens com maior valor agregado não compensam produzir aqui, pois eles vão ficar mais caros. Então, compensa mais montar os bens com maior valor agregado para exportação em outros países. Isso, então, desvaloriza a nossa balança comercial, desvaloriza o nosso comércio internacional. A outra coisa é uma questão política. O nosso país ele tem embutido o que nós chamamos de custo Brasil. E esse custo Brasil ele passa por uma série de coisas, como, por exemplo, o custo da energia elétrica, o custo para a obtenção de um alvará, o custo do porto em si. Os portos brasileiros são muito ineficientes, os custos logísticos, então o custo da segurança.
o custo da segurança jurídica também. Eu costumo falar que no Brasil, às vezes, até o passado ele é incerto, porque vem uma decisão de um tribunal, alguma coisa assim, que muda até as coisas para os últimos 5 anos. Então, tudo isso contribui para que o Brasil ele fique atrás nessa corrida. Mas quando o Brasil fica atrás nessa corrida, isso não quer dizer que você que está aí do outro lado, especialmente se você for empreendedor, você vai ficar atrás. Por quê, Marcos? Porque, pessoal, aqui entra o tchan dessa conversa, que as pessoas, especialmente as empresas, têm que entender que hoje o comércio ele não está localizado na rua de cima ou na rua de baixo ou no centro da cidade que você mora. Hoje, o advento da internet revolucionou o comércio internacional também. Então, empresas, por menor que sejam, elas estão conseguindo se inserir no comércio internacional. Para deixar uma dica sobre o que você está falando, pessoal, tem um episódio que a gente gravou que chama Globalização, que a gente fala mais um pouquinho sobre isso aqui. Interessante, né? Que o episódio vai amarrando no outro e tudo. Então, por exemplo, se você tem uma empresa que produz canetas, e que é só um exemplo, tá? E essa caneta, a tampinha da caneta chega a você, produzida aqui no Brasil, por 5 centavos. Você consegue achar uma pessoa que lá da Alemanha que consegue mandar essa tampinha de caneta para você e ela chega na sua porta com custo logístico, com tudo a 4 centavos. Então, essa empresa ela vai fazer o quê? Ela vai se inserir no comércio internacional e vai ganhar 1 centavo por tampinha de caneta. Isso é o quê? Isso é entrar na chamada cadeia global de valor. Portanto, quando uma empresa ela abre a cabeça para isso e vê que o comércio, os insumos dela, a própria venda do seu produto não precisa ficar limitada somente à região, essa empresa ela pode, com o advento também da globalização, ganhar o mundo. Então, a grande dica fica aqui. Corra atrás sempre dos seus produtos e do papel que ele pode exercer nessa cadeia global de valor. Existem hoje, recentemente eu conheci um negócio tão legal, não sei se é porque eu gosto muito disso também, uma empresa brasileira de cachaça. Tá vendo? Falei que eu gosto muito. Olha só. E a empresa, pura e simplesmente, a branquinha, a da boa, que matou o guarda, tal, simplesmente eles conseguiram conquistar um mercado imenso no Canadá. Então, os canadenses, lá faz frio pra caramba, na hora de esquentar, eles estão esquentando com a branquinha ou da amarela do Brasil. Então, diversas empresas podem aproveitar do comércio internacional para se inserir nesse contexto e receber em dólar e receber adiantado. E se o Brasil está em crise, lá fora pode não estar em determinados países e garantir o quê? O chamado padrão exportação. Aí você chega no supermercado para comprar uma cachaçinha, tá lá, vou fazer um churrasco hoje, vou levar uma cachaçinha para meus amigos. E meus amigos merecem algo bom. Aí tem lá, cachaçinha tal, padrão internacional. Quando a empresa exporta, ela melhora a sua qualidade para dentro também. Então, você vai preferir comprar o quê? A normal de todo dia ou a tipo exportação? Isso agrega valor, né? Não Agrega só valor. Comercializar o produto, mas quando o seu produto é produto internacional, a percepção de valor interna, né, no país onde ele é produzido, aumenta. Isso aumenta, agrega valor no seu produto, aumenta a sua margem. Justamente. Qual que seria a sua dica, Márcio Dourado, para as pessoas que estão nos assistindo, que é empreendedor, aproveitar essa questão do comércio internacional e o consumidor também aproveitar essa questão do comércio internacional? Bem, a minha dica é não se limite a questão geográfica na sua cadeia produtiva. Por exemplo, se você produz, se você comercializa qualquer coisa, estuda essa cadeia produtiva, veja que país que tem isso de uma forma mais competitiva, vai atrás, corre atrás, entra no site. O Brasil tem, por exemplo, a Apex, que é a associação, não, que é a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimento Estrangeiro. Vai atrás, ela tem estudos fantásticos que podem mostrar como você pode
obter fornecimento de insumos ou vender em diversos países do mundo. Se você fizer isso, você vai abrir suas fronteiras, elitizar e melhorar o seu produto, aumentar a sua margem e ser mais competitivo. E se você, que é pessoa física e quer comprar qualquer coisa, quer ir atrás de qualquer coisa, estuda a cadeia produtiva também. Às vezes você está indo atrás de um produto por uma marca que é famosa ali nos Estados Unidos, mas tem outro produto de uma marca alemã muito melhor e mais barato, você tem acesso hoje em dia. Então você pode ter muita vantagem conhecendo do comércio internacional. E para aprender mais sobre isso, Márcio Dourado? Siga o Mapa do Dinheiro e detalhe, além de seguir o Mapa do Dinheiro, fica ligado nesse canal porque muita coisa boa está vindo por aí. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por vocês participarem desse episódio com a gente. Meu nome é Gederson Wagner, sou apresentador do MDD, Mapa do Dinheiro. Estamos aqui no Estúdio Sigma em Anápolis para a gravação de mais um episódio e a gente se vê no próximo episódio do MDD. Até mais!